Bom, e o setor de transporte é um grande emissor de carbono e a frota tem mudado com eletrificações, uso de motores híbridos. Mas será que o esforço do setor vai parar por aí? Vamos até Belém, então, falar de COP30 com o Fernando Nakagawa, nosso âncora aqui do Money, que está ao lado do Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte, a CNT. Muito bem-vindos os dois, bom dia para vocês. Tudo contigo, Naka. Bom dia, Muri, e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no CNN Money News. Presidente, obrigado por estar aqui com a gente na CNN. Queria começar a nossa conversa falando um pouco desse contexto que a Muriel trouxe, né? O setor de transportes, ele tem uma pegada de carbono importante, mas tem passado por uma transformação no que diz respeito à motorização. Como o setor chega a Belém, qual é a contribuição que o setor traz e qual a pauta do setor aqui? Bom dia, um prazer falar com a CNN. O setor veio para Belém com dois documentos importantes. A colisão do transporte, que foi entregue para o presidente André Corrêa do Lago ainda em Brasília, onde a gente faz o levantamento da emissão e faz algumas propostas concretas para chegar a 2030 com a redução significativa da emissão pelo setor. Há necessidade de fazer alguma aquisição de compra de carbono para chegar à neutralidade. Ontem nós divulgamos aqui na COP30 o inventário do setor de transportes. Nós fizemos um levantamento onde pegou as emissões de todos os setores, no escopo 1 e no escopo 2, que vai para além da motorização. É importante você colocar motorização nova, aviões novos poluem menos do que os antigos, caminhões novos poluem bem menos do que os antigos, mas na hora que trata o mais fácil de ver, o setor aéreo, por exemplo, eu tenho que cuidar também dos aeroportos. Eu tenho que fazer com que a matriz energética, o consumo de energia no aeroporto seja reduzido para poder atingir o carbono neutro no futuro. Presidente, a agenda dos senhores aqui do setor de transportes é uma agenda de trazer o que tem sido feito. Vocês também têm recebido, há uma troca com outras CNTs do mundo? Sim, a gente tem um stand aqui na Blue Zone da Slowcat, que é justamente isso. Ela trata da despoluição do setor do transporte no mundo inteiro. A gente vai trocar experiências que deram certo no Brasil, divulgando para o mundo, e o que deu certo no mundo trazer para o Brasil. Divulgamos também aquilo que não foi positivo para não cometermos os mesmos erros. A eletrificação, por exemplo, ela vem muito bem-vinda e tem uma solução muito importante no transporte de veículos leves. Vamos falar automóveis, motos e até mesmo caminhões de trânsito urbano, e até para ônibus urbano há uma solução positiva na eletrificação. Mas para o transporte pesado de longo percurso, a gente tem que achar outras matrizes não poluentes. O metano tem aparecido como uma solução boa, que traz dois benefícios. Você tira o metano, que é gás de efeito estufa da natureza, refina e coloca no caminhão que vai emitir menos. Muriel Porfírio, lá nos estúdios em São Paulo, ouve o presidente da CNT. Te ouve, Muri. Maravilha, presidente. Queria justamente entender um pouco mais sobre esse cenário e a percepção de vocês com relação a isso, para entender qual que hoje é o principal gargalo para conseguir reduzir um pouco das emissões do setor especificamente. Vocês podem falar que seria financiamento, infraestrutura, tecnologia? Acho que o principal gargalo está na vontade política do governo de enfrentar a retirada do veículo velho, muito mais poluidor do que o novo. Você vai pegar o exemplo da Europa, lá o imposto de propriedade, nosso IPVA daqui, ele é progressivo. Quanto mais velho o veículo, mais caro, faz com que desestimule a retenção de veículos poluidores. É uma coisa, não precisa de dinheiro do governo, é o IPVA progressivo. O financiamento ajuda, mas a gente tem a preocupação com o Brasil como um todo. Não há como a gente reivindicar dinheiro público com a Selic a 15%. Primeiro, o governo tem que fazer o papel dele de conter gastos para melhorar a economia. Mas estão procurando recursos internacionais, através do BID, alguma linha internacional que venha para o Brasil para descarbonizar o setor com juros subsidiados até fundo perdido, é muito bem-vinda também. Agora, presidente, uma eventual iniciativa dessa natureza, de renovação da frota, não poderia gerar um impacto ainda maior, já que a gente estaria diante de um descarte de um material que, em tese, ainda teria uma vida útil? Como contornar esse impacto com o descarte dessa frota mais antiga? Essa frota mais antiga são veículos defasados, de baixa capacidade de transporte, alguma coisa em torno de 12 toneladas. Os veículos novos já estão vindo com 45, 60 toneladas. Então,
o percentual de carga que ele transporta é pouco, vai chegar a 10%. Para o volume de frota é muito grande. Então, o setor tem capacidade de absorver isso com a frota mais moderna. E a falar do proprietário, que algumas vezes são autônomos, nem sempre é autônomo, mas existem os autônomos, está faltando motorista no Brasil. Eu vou tirar o motorista que dirige um caminhão de 12 e colocar no equipamento novo, seguro, moderno, para transportar 45 toneladas. E, presidente, quando a gente fala do setor da pegada de carbono do transporte, normalmente a gente pensa nas avenidas, nas estradas, mas há uma pegada muito grande no céu dos aviões que cruzam o planeta e também do transporte hidroviário, dos navios. São dois segmentos em que a descarbonização vai chegar mais atrasada? São dois setores mais difíceis de passar pela transição? Bom, o transporte aéreo está com 4% das emissões. Ele é muito pesado na hora que você pega por passageiro transportado, que é um dado importante. Então, há que estudar uma forma de fazer a transição. Já tem tecnologia para isso, o SAF da aviação ele pode ser feito com carbono neutro e é mais caro. Mas aí teria que ter uma forma de reduzir o custo, seja pela redução de imposto do combustível, seja por um financiamento de longo prazo. No caso do transporte urbano, a grande solução que a gente traz é o incentivo ao transporte coletivo, e aí eu preciso ter um transporte coletivo com qualidade, pontualidade, segurança e conforto, para estimular o cidadão a deixar o automóvel de casa e ir para o transporte público. Mais da metade, 52% da emissão do transporte rodoviário vem de veículos leves. Então a solução mais rápida é tirar o automóvel das ruas, dos congestionamentos e fazer com que ele ande de ônibus, de trem e metrô. Com relação ao aquaviário, é duas visões. É uma solução difícil, estão estudando colocar célula de hidrogênio nos navios para poder fazer o longo percurso, mas no transporte interno do Brasil, o aquaviário é a grande solução. Ele emite um comboio nos nossos rios, ele emite 10% do que se a mesma carga for transportada por carretas das rodovias. Então, fazer hidrovias no Brasil, um projeto do governo, junto com a ANTAC, é muito bom para a descarbonização, porque a emissão é muito menor, mesmo ele utilizando combustível fóssil. E, presidente, para a gente terminar, o que o setor gostaria de ver na declaração final de Belém como sendo importante para os próximos passos desta agenda do setor de transportes na transição verde? A gente gostaria de ver que uma abertura para fazer alternativas para o transporte verde, colocando a iniciativa privada junto com o transporte público, junto com a sociedade. Esse é o principal objetivo da CNT, o Sistema de Transportes, pela primeira vez está no stand no Brasil. Nós que somos usuários, nós é que somos responsáveis pelo transporte, seja aéreo, ferroviário, aquaviário ou de caminhão, queremos participar do debate para juntos encontrarmos a solução para o transporte verde. Muito bem, a gente conversou com o presidente da CNT, a Confederação Nacional de Transportes, aqui na COP30 em Belém. Muriel. Muito bem, obrigada aos dois pela presença. Volte sempre, viu, presidente? Obrigada e obrigada ao NACA também.